no versículo 37, diz assim: ouvindo eles isto, constrangeram-se os seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis assim o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus os chamar. Com muitas outras palavras dava testemunho, os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ouvindo eles isto, o que eles ouviram? O que Pedro estava falando, que exige de quem está ouvindo uma resposta. Que não era ok ouvir e ir embora. Não era ok terminar o culto e almoçar. O que eles estavam ouvindo, de tão impactante, o que Pedro estava falando, que exigia de quem está ouvindo uma resposta. Diz a palavra que eles foram constrangidos, foram mexidos. Algo aconteceu no coração daqueles que estavam ouvindo. E eles perguntam: e agora? O que nós faremos? Se você voltar um pouquinho aí, uma página na sua Bíblia, você vai ver que o que Pedro está falando é algo tão poderoso, que mudou primeiro a vida dele. Vocês olham aqui, Pedro pregando é outra pessoa. Por quê? Pedro estava pregando no dia de Pentecostes aqui. Se você voltar um pouquinho no capítulo 2, aí a partir do versículo 14. O dia de Pentecostes, ou a festa das colheitas, o dia de Pentecostes acontece 50 dias após a Páscoa. Jesus permaneceu ressuscitado com os discípulos por 40 dias. Ou seja, depois de 10 dias que ele subiu aos céus, acontece isso que vamos ler aqui. E Pedro, tomado pelo Espírito, ele diz assim no versículo 15, porque a cidade de Jerusalém, nesse momento aqui, estava lotada de gente. Judeus de todas as partes vinham a Jerusalém na festa de Pentecostes. De todas as nações eles se reuniam em Jerusalém. E quando acontece isso aqui, o derramar do Espírito, lá numa casa, lá com os discípulos que estavam aguardando a promessa, toda Jerusalém foi impactada. Tremeu tudo. E que coisa tão tremenda essa que aconteceu. Pedro, versículo 14. Pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: homens judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja para isso notório para todos vocês o que eu vou dizer. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo agora ainda a hora terceira do dia. Mas o que está acontecendo agora é o que o profeta Joel disse: nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos filhos terão visões, e os velhos sonharão sonhos. Versículo 21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 22. Homens israelitas, escutem estas palavras. A Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis.
Este homem vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós e o crucificastes e mataste pelas mãos de injustos. Mas Deus o ressuscitou, soltou os grilhões da morte, porque a morte não podia retê-lo. Versículo 31. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não podia ser deixada na morte, nem a sua carne viu corrupção. Deus o ressuscitou. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vocês estão vendo. Versículo 36. Portanto, saibam com toda certeza, ó casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, Adonai e Messias. O que Pedro está falando? Pedro está falando do poder da ressurreição. E se o Espírito Santo veio, a evidência de que ele foi enviado é porque Cristo foi ressuscitado. Eu acho incrível, porque nesse dia Deus fez convergir tudo ali em Jerusalém. Todos os judeus ali ouvindo. E era impactante demais para eles. Ouvir que aquele Jesus era Senhor, Adonai e Messias. E Pedro, com ousadia, cheio do Espírito Santo, dizia para eles: fiquem sabendo que a esse Jesus que vocês rejeitaram, esse Jesus que vocês não tiveram a revelação de quem ele era, Deus o ressuscitou e o exaltou. E deu a ele o Espírito, e o Espírito foi enviado, assim como ele havia dito. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, se Cristo não ressuscitou, vamos todo mundo embora. Se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação, perda de tempo. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não vale, a nossa fé é vã. Só que é verdade que ele ressuscitou. Naquela época não era uma coisa extraordinária ressuscitar, porque outros já tinham ressuscitado. Agora, o que era extraordinário era um homem morrer, ressuscitar e nunca mais morrer. Aí isso eu quero ver quem faz. O próprio Jesus ressuscitou Lázaro. Só que Lázaro não viveu para sempre. Jesus foi ressuscitado e viverá para sempre. Era isso que estava incomodando ali os judeus ouvindo. Era isso. Pedro dizia que fique bem claro. Que fique bem claro, o nosso Jesus, o nosso Cristo, ele é sim o Messias. Ele é sim o que deveria ter vindo e veio. Ele é. E agora para ir para casa? E agora que ouviu isso? Pedro diz: arrependam-se. Mudem de opinião a respeito do Cristo. Mudem de opinião a respeito do Messias. Vocês estavam enganados, vocês estavam equivocados. Nesse dia se converteram 3.000. E você sabe que ninguém foi na praça evangelizar, entregar folheto, viu? Ninguém. Não foi avisado no Facebook que ia ter pregação de Pedro, entende?
Deus fez todo mundo estar lá. Deus fez todo mundo estar lá, naquela festa. Gente, eu sei que vocês sabem, e eu sei também que Deus é perfeito, mas olha, esses dias aqui, eu meditando, eu deixei o meu marido assim, ele estava lá na sala, né, e eu estudando, eu ia lá, não, marido, você tem que ver isso agora. Não, para tudo, tem que ver. Aí ele parava, gente, ele teve uma paciência. Aí eu voltava a estudar. Depois eu, não, peraí, não, você tem mais esse versículo. Peraí, Deus fez todo mundo estar lá na festa de Pentecostes, e a festa de Pentecostes, a festa das colheitas. Não pode ser coincidência. Não pode ser coincidência que, quando ele morre, está acontecendo a festa das primícias. Pode ser coincidência. Ele morrer na festa das primícias. E o que Paulo diz? Que ele é a primícia dos que dormem. Vocês acham que ele morreu na festa certa? Óbvio que sim. Vocês acham que ele preparou daquelas pessoas ouvirem? Preparou do poder dele vir sobre aquelas pessoas? Esse Pedro aqui é aquele Pedrinho lá. Lembra do Pedrinho? Agora ele é o Pedro. As pessoas ficam abismadas. Quem é esse que fala com autoridade e poder? E qual era a estratégia de evangelismo dos apóstolos? Falar da ressurreição de Cristo. Você vê isso em vários versículos. Se você pegar versículo 3,15 de Atos, diz assim: matastes o autor da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. 4,2. Perturbaram-se muito os sacerdotes e as pessoas, eles estavam perturbados porque os apóstolos não paravam de falar disso. 4,2, perturbaram-se muito, porque eles estavam ensinando o povo, estavam anunciando a Jesus, a ressurreição dentre os mortos. 4,10, seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele vocês crucificaram, mas a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos. 4,13, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eles eram homens comuns, sem letras, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com quem? Com o Cristo ressurreto. Esse cara que está falando, esteve com Jesus. O impacto da ressurreição e o impacto do Espírito Santo sobre nós tem que causar isso. Ela esteve com Jesus hoje. Não precisa nem entregar panfleto. Eu não sou contra os panfletos, tá? É uma estratégia moderna, sei lá. Mas a estratégia que funciona é Cristo ressuscitado e o seu Espírito em mim. Essa é a estratégia que funciona. E todos diziam, eles estão falando diferente. Há poder sobre a vida deles. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas. Versículo 20. Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Vocês querem prender a gente? Vocês podem prender. Nós vamos falar. Vocês querem fechar nossa boca? Pode fechar, porque nós vamos falar de qualquer jeito. Esse é o Pedro que não conhecia Jesus. E agora, ele falou, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Por que ele mudou? Porque Deus enviou o seu Espírito Santo. Qual é a tua experiência com esse Cristo aqui, ó? Esse. O que ressuscitou. Qual é?
Esse Cristo que ressuscitou, se um dia Ele nos impactou, Ele tem que continuar nos impactando. Se um dia eu me arrependi, mudei de opinião a respeito dele, eu tenho que me arrepender todos os dias. Porque a evidência que um dia eu me arrependi é que eu continuo me arrependendo. A evidência que um dia eu me encontrei com ele é que todo dia eu continuo encontrando com ele. A evidência que ele não está mais naquele sepulcro. Ele cumpriu toda palavra. Todo discurso dos apóstolos, ele ressuscitou. Nós vimos. Ele comeu com a gente. Eu falei com ele. Eu vi as mãos dele. Ele ceou com a gente. Ele entrou na minha casa. Ele mudou a minha vida. Agora eu o conheço. E vocês que crucificaram a Jesus, não podem ir embora almoçar. Não podem ir para casa comer bacalhau como se nada tivesse acontecido. Nós não podemos ir para casa como se nada tivesse acontecido. Eu não posso deixar sem resposta, depois que ouço que ele ressuscitou e que o Espírito dele está sobre mim e o Espírito dele habita em mim. Gente, nós não compreendemos isso. Esse Deus que ressuscita a Jesus dos mortos está em você. A gente não entende isso. O único que pode nos revelar essa verdade é o Espírito. E o que é mais tremendo é que o Espírito foi derramado. E quando diz ali que estava se cumprindo a palavra de Joel, e diz assim, nos últimos dias, não é? Nos últimos dias, Deus disse que enviaria o Espírito. Ainda estamos nos últimos dias, esses são os últimos dias. E ele disse que enviaria o Espírito dele sobre toda a carne, sobre todo servo, toda serva, todo homem, toda mulher, toda criança, todo jovem. Para quê? Primeiro, ele diz para os discípulos, convém que eu vá ao Pai. E quando eu estiver com ele, eu mandarei o meu Espírito para vocês não ficarem sozinhos. Eu não vou deixar vocês órfãos. E o meu Espírito em vocês vai testificar de mim. E o meu Espírito em vocês vai fazer sentido. Segundo, esse Espírito vai me dar poder. Poder para quê? Para fazer o meu próprio império? Para abrir minha própria igreja? Para que poder? Para que poder? Para que Cristo seja visto, lido, revelado através da minha vida. Porque se Deus usou Pedro, usa você. Terceiro, o Espírito de Deus foi enviado como penhor da minha herança. Você sabe o que é penhor? Quando você tem uma dívida e você está negociando essa dívida, e aí você chega lá, né, no banco e penhora algo de valor, ok? Sua casa, seu carro, um anel, relógio, sei lá. E aquele objeto é garantia de que caso você não pague, aquilo fica para o banco. Então é uma garantia, uma segurança que a tua palavra é o quê? Verdadeira. Eu disse que vou pagar e vou pagar.
Tanto é verdadeira a minha palavra que estou deixando aqui a minha casa, meu carro e tudo. Porque eu vou cumprir o que eu estou falando. E aí pensa, o Espírito Santo como penhor. Significa o quê? Deus dizendo, eu vou cumprir a minha palavra. Eu deixo o meu Espírito. Tudo o que eu disse, eu vou cumprir. E a obra que eu comecei, eu vou completar. E tudo o que for necessário para que você se pareça com Cristo, o meu Espírito vai fazer em você. E mais, eu vou voltar. Qual é a garantia? O meu Espírito em você. Está entendendo? Gente, eu deixei meu marido quase doido com isso. Porque ele dizia que estava entendendo, mas eu achava que ele não estava entendendo, sabe? Eu acho que os homens não se empolgam tanto como as mulheres, não sei. Porque, gente, isso é demais. Deus me dá o Espírito dele, depois que ele ressuscita, e diz, Jane, tá tudo certo. Eu já disse, não tem erro. Meu plano não tem erro, não tem falha. O negócio agora é você e o Espírito, Jane. Agora dependa dele, se submeta a ele, viva no Espírito. Ouça ele. Obedeça. Porque eu vou voltar. E a garantia é o Espírito em você. O Espírito Santo confirma a nossa salvação, gente. O Espírito de Deus confirma a minha salvação. E eu tenho que viver esse impacto que eles viveram em Pentecostes. Eu tenho que viver o impacto da ressurreição, não porque é Páscoa. Eu tenho que viver o impacto da ressurreição todo dia. Eu tenho que viver o impacto desse Cristo vivendo em mim todo dia. Dependam do Espírito. Mudem de opinião. Para de viver por si mesma. Para de viver na carne, vive pelo Espírito. Arrependa-se. Volta. Volta lá no início. Porque esse discurso aqui de Pedro, quando a gente lê, parece que ele está somente evangelizando, né? Eu questionei até a Deus, falei, Deus, por que esse texto assim, aqui? O Senhor está mandando dizer isso? Porque no primeiro momento parece só para quem nunca ouviu falar de Cristo. E o Espírito Santo me disse assim, todos nós, todos vocês, tem que ser impactado com essa verdade todo dia. Todo dia vocês têm que ser impactados com esse Senhor, com esse Deus eterno, com esse Deus maravilhoso, grande, poderoso. E se Ele ressuscitou, toda a palavra de Deus faz sentido. Se Ele ressuscitou, Ele como a primícia dos que dormem, ressuscitou, sabe o que significa? Que eu e você vamos ressuscitar também. Ele foi o primeiro. Gente, é muito tremendo isso. Ele foi o primeiro. Você vai vir em seguida. E enquanto Ele não vem, dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Preso ou não. Porque quando você tem uma experiência que te chacoalha, ninguém fecha a tua boca.
Já viu gente voltando de retiro? Se você não foi, é meio que insuportável aquela pessoa. Quando você não vai, ela vai. Aí ela volta, gente, a pessoa fica insuportável. Porque ela não para de falar. Por quê? Porque ela foi tocada pelo poder de Deus. E eu só posso ser tocada pelo poder de Deus no retiro. Eu só posso ser tocada pelo poder de Deus num culto que é denominado de culto do poder. E se alguém põe a mão na minha cabeça... Não! Deus precisa quebrar o formato que nós temos na nossa mente de como as coisas acontecem. Porque Deus faz toda hora diferente. Uma hora Ele faz vir vento, uma hora Ele não tem vento, uma hora tem chuva, depois não tem chuva, uma hora tem trovão, depois não tem trovão, uma hora chora, uma hora ri, uma hora cai, uma hora não cai. Uma hora a pessoa canta, depois ela não tem um que não canta. É de domingo, de segunda, de terça, de quarta. Esse poder não está reservado só para um culto de Páscoa. Entende? Esse poder está sobre você. E esse poder você tem que buscar. Você tem que buscar. É você e esse Espírito Santo. Você tem que conhecê-lo. Tem que ser familiar a voz dele. Ai, eu não sei se é ele que está falando. É ele que está falando. Acostume-se com a voz dele. Acorde ouvindo, dorme ouvindo. E seja ousado para falar, o Espírito de Deus me disse. O Espírito de Deus me deu essa canção, o Espírito de Deus me deu essa palavra, o Espírito de Deus está me mostrando o teu coração, o Espírito de Deus. Isso é testemunha. Testemunha de boca fechada e sem poder não é testemunha. Agora você vai chegar e vai dizer assim, eu vi. Eu vi. Eu não sei se vocês viram, mas eu vi. Eu falei com ele. Ele está vivo. Ah, só porque o túmulo estava vazio? Não. Ele provou de todas as formas. Foram 40 dias. Falando, mostrando, se revelando, pregando. Eu estou vivo. E depois de 10 dias, ele cumpre a palavra dele e nos envia o Espírito dele. Amém? Esse Espírito está em mim e está em você. E eu oro para que o teu domingo seja... Eu oro para que este culto seja bem... que você fique bem incomodado com isso. Que você vá para casa bem incomodado. E que você não sossegue. Que você não sossegue até que... Que você não sossegue até que... Não é um Cristo histórico. Apesar dele ter mudado a história. Não é um Cristo que está aqui só escrito uma história bonitinha de Páscoa. Não é um Cristo que está citado somente aqui. É uma pessoa. E ele vive. Que ele seja mais do que um fato histórico para você. E que a Páscoa seja mais do que um feriado legal que você pode dormir até mais tarde. Que a Páscoa seja para mim e para você um dia de receber poder do alto. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vou pedir para você se colocar de pé. Jesus.
Feche os teus olhos, não se distraia com ninguém. Tenha aí o seu momento com Deus. Você está diante do Cristo. Você está diante do Deus verdadeiro, único. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. E hoje é dia de se entregar a Ele. Hoje é dia de dizer sim para o Espírito de Deus. Hoje é dia de dizer sim, Senhor. Tu és o meu Adonai. Tu és o meu Messias. Tu és o meu Rei, o meu Salvador. Clame a Ele. Oh, Jesus. E que o Espírito de Deus tome a tua vida. Que o Espírito de Deus tome a tua boca, teus pensamentos. Que o Espírito do Deus Todo-Poderoso, do Deus Eterno, tome os teus ouvidos, os teus olhos, tome as tuas mãos, os teus pés, o teu coração. E você dê uma resposta para Ele esta manhã. O que você vai fazer diante de Deus? Qual a tua resposta? Jesus, 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 Jesus. Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Se você nunca teve uma experiência com o Espírito Santo, peça a Deus. Se você nunca conseguiu ouvi-lo, fale com Deus. Entregue a tua vida. Entregue o teu viver a Ele. Peça ao Senhor o poder dEle sobre a tua vida. Peça para Deus te impactar. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Se você nunca confessou a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, a Bíblia diz que temos que buscar ao Senhor enquanto nós podemos encontrar. E se você o reconhece como Senhor e Cristo, entregue a tua vida a Ele. E deixe essa coisa extraordinária acontecer, que é o Espírito de Deus vindo habitar em você.